Eu sou contra o aborto, todo mundo aqui é, por ser cristão, por ser evangélico. Mas a partir do momento que, para ser contra o aborto, eu preciso ser uma pessoa altamente agressiva no debate, e eu preciso, por exemplo, humilhar o outro para vencer o debate, eu, por um lado, estou defendendo a vida, por outro, eu estou alimentando um pecado que Jesus foi bem claro ao tratar também, que é o pecado do ódio. Em que sentido? Não faz muito sentido eu defender um valor cristão com um outro antivalor. É isso que eu quero trabalhar no livro. Eu tive experiências em 2022, especialmente na época da eleição, porque foi uma escolha minha de não querer me posicionar a favor de A ou B. E era interessante que nessa ocasião muita gente se sentia incomodada. A partir disso, eu tive experiências de receber mensagem do tipo: olha, você está destruindo a Igreja de Cristo fazendo isso. Olha, eu dei o seu nome para pregar aqui no nosso congresso, mas os organizadores disseram que você é comunista. Se eu fosse usar categorias de direita e esquerda e jogar para o primeiro século, provavelmente o Mateus, o publicano, ele seria de direita, porque ele é um defensor do status quo. Sim. Ele está ali ligado ao Império Romano, né? Ele trabalha para o Império Romano. E Simão, o Zelote, era um radical de esquerda, porque ele queria derrubar o Império Romano. Né? E o que eu acho incrível, a gente perde essa dimensão, Jesus colocou no mesmo grupo Mateus, o publicano, e Simão, o Zelote. Sou totalmente contra o uso do púlpito para propaganda eleitoral. Né? Eu entendo quando alguém diz, olha, a igreja pode se posicionar politicamente, porque o sindicato pode, porque a universidade pode, porque que a igreja também não pode. E por que não é lícito a igreja se posicionar em torno de candidatos? Né? Porque a igreja, acima de tudo, é um espaço de adoração a Deus, é um espaço de proclamação do evangelho, então o único nome que deve ser promovido é o nome de Jesus. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Plenicast, que é o podcast da Plenitude. É uma alegria saber que você está aqui no nosso conteúdo. Se é a tua primeira vez aqui, não conhece, eu quero apresentar um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre o negócio, sobre o podcast que nós fazemos aqui. Então, nós somos a Plenitude Distribuidora, que é uma empresa distribuidora de livros e bíblias. E nós temos aqui nesse canal do YouTube nosso podcast, que é o Plenicast, onde nós trazemos os autores de livro para falarem das obras que eles lançam, dos livros que são escritos, e sempre com assuntos muito pertinentes ao tempo que nós vivemos, e hoje não vai ser diferente, é um assunto muito bom. E eu quero te pedir aquilo que eu sempre peço: se você puder nos ajudar curtindo esse conteúdo, compartilhando com as pessoas que você conhece, se inscrevendo aí no nosso canal, vai nos ajudar muito para que esse conteúdo se torne relevante e para que o YouTube possa entregá-lo para muitas pessoas. Não falei meu nome, né? Isso é chato, não falar nome, né? Tem que se identificar, por Meu favor. nome é Diogo Scremin, eu sou o host aqui do podcast, junto com meu irmão, Hugo Scremin. Tudo bem, pessoal? Que também é outro host aqui. Estamos aqui há quase 2 anos já. Quase 2 anos. 2 anos gravando podcast, já recebemos muita gente boa aqui, tem sido um aprendizado para a gente cresceu muito durante esses 2 anos aqui em conhecimento, porque a gente sempre senta com pessoas muito inteligentes que trazem muitas coisas de Deus para nós aqui. Hoje não é diferente, já estamos recebendo um amigo aqui pela segunda vez, que é o Gutierrez Siqueira, vou apresentá-lo aqui. E Gutierrez, inclusive, essa vez já está voltando casado, outra vez ele veio aqui. Tava noivo, né? Noivo, agora já está casado, está vivendo uma fase nova da vida dele. Então, o Gutierrez Fernandes Siqueira mora em São Paulo, casado com a Eduarda. Ele serve como presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor de Pinheiros. É formado em jornalismo, pós-graduado em mercado financeiro e teologia. Já publicou diversos artigos e ensaios em veículos como Folha de São Paulo, Christianity Today. Meu inglês não está muito bom, né? É autor de diversos livros, entre eles Quem Tem Medo dos Evangélicos, lançado pela Mundo Cristão. Tem outros aqui também lançados por outras editoras. E nós vamos falar hoje sobre o novo livro dele, mas antes, seja muito bem-vindo, Gutierrez. Obrigado, Diogo. Obrigado. Prazer estar aqui com o Hugo também. Segunda vez. Prazer. É de isso. casa já, né? E hoje Já estou à vontade. hoje, na hora que o Diogo sentou aqui, eu falei assim, poxa, estamos de preto hoje, né?
Alguém pro Gutierrez foi quase de preto, né? Quase. Quase eu vim de preto. Aí, ó. Sem combinar, quase dá certo. Eu que tô acima do peso, sempre gosto de usar um preto não, daquela preto ajuda. escondidinha, né? Por isso que eu pensei, gravação, preto é legal. Melhor. Ajuda, né? Bom, o Gutierrez ainda vai lançar, o livro vai ser lançado pela Mundo Cristão, aqui esse podcast agora que ele está indo ao ar, o livro já tá em pré-venda, e o título do livro é Igreja Polarizada, como a guerra cultural ameaça destruir a nossa fé. Tema forte, interessante para o tempo que nós vivemos. Gutierrez, o que nós podemos entender por igreja polarizada? Eu acho que isso é mais importante para que as pessoas possam entender o termo e o que você quer dizer com isso. Assim, polarização não é nada novo, né? A gente está vivendo um tempo de uma polarização mais intensa, mas se você busca na história, desde a igreja primitiva já havia algum nível de polarização, ou de divisão, ou de sectarismo, né? Eu acho que o tema central do livro é o sectarismo, que é essa mania nossa de se dividir em torno de algumas ideias ou algumas pessoas, e essa divisão ser uma identidade, né? Eu me divido, eu busco uma ideia, eu centralizo naquela ideia e a partir daquela ideia eu formo quem eu sou. E essa formação ela tem a ver, acima de tudo, com a diferença em relação ao outro. Então eu me reafirmo dizendo eu sou diferente de você, ou eu odeio as suas ideias, ou eu tenho ojeriza ao que você pensa, né? Então isso é igreja polarizada. Obviamente a igreja sempre vai ter uma tensão com a cultura. Não é esse ponto, não é isso que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com a ideia de uma igreja que, a partir do momento que ela se envolve em guerras culturais, ela já está absorvendo as tensões da cultura. Sim. Então ela está levando para a igreja tensões que já existem na cultura fora da igreja. Então eu já sou polarizado. Eu posso ser um ateu, eu posso ser um secularista, eu sou polarizado, aí eu venho para a fé e carrego essa polarização e aí dou um nome divino a isso, né? Ou eu dou uma carga bíblica a essa divisão. Então, igreja polarizada, acima de tudo, é um debate infrutífero de ideias. E o que levou você... Como surgiu a ideia de você escrever sobre esse tema? De alguma forma, não é um tema novo também escrita Sim. para mim, né? Porque eu já tinha lançado um livro chamado O Reino Dividido, que eu falo de sectarismo, e também o Quem Tem Medo dos Evangélicos pelo Mundo Cristão, que eu também toco nesse assunto. A minha motivação, porque quando eu escrevi o Quem Tem Medo dos Evangélicos pelo Mundo Cristão, era mais um livro em defesa dos evangélicos. Eu queria apresentar ali, olha, qual era a tese, né? A tese era o seguinte: os evangélicos, à medida que estão crescendo no Brasil, eles são uma ameaça à democracia brasileira, porque vão tornar o Brasil uma espécie de Talibã gospel, né? E aí é um medo difuso que existe por aí, especialmente no Twitter eu vejo muito isso. E eu escrevi o livro para mostrar, não, os evangélicos não são um problema para a democracia brasileira, porque você tem uma tradição autoritária no Brasil que nasceu antes dos evangélicos. Sim. Então a gente meio que herda isso. O que eu lamento é que os evangélicos não estão rompendo com essa tradição. Eles estão alimentando essa tradição autoritária. Mas eu não posso jogar no colo dos evangélicos essa tradição de ser antidemocrático, de impor a sua vontade aos outros. Isso o Brasil sempre teve. Aí, como o livro foi mais uma defesa dos evangélicos, né, eu até brinquei com alguém e disse, olha, agora eu estou escrevendo um livro. Quem tem medo dos evangélicos? Eu. Agora eu mesmo. Eu mesmo. Agora é um livro mais crítico nesse sentido, né? Por quê? Embora seja verdade que os evangélicos não são a causa de uma ruína da democracia, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, especialmente no Brasil, mas eu mostro elementos que fazem parte da fé evangélica que, de alguma forma, pioram esse ambiente de civilidade. Sim. Tá? Porque a partir do momento que eu pego uma ideia, eu vou dar aqui um exemplo, né? Eu sou contra o aborto, todo mundo aqui por ser cristão, por ser evangélico, mas a partir do momento que, para ser contra o aborto, eu preciso ser uma pessoa altamente agressiva no debate, e eu preciso, por exemplo, humilhar o outro para vencer o debate, eu, por um lado, estou defendendo a vida, por outro, eu estou alimentando um pecado
que Jesus foi bem claro ao tratar também, que é o pecado do ódio. Em que sentido? Não faz muito sentido eu defender um valor cristão com um outro antivalor. É isso que eu quero trabalhar no livro. Sai do campo das ideias, né? Exatamente. Ok, eu vou ser a pessoa mais contra no mundo ao aborto ou essas pautas que são contra valores caros ao cristianismo. Mas eu não posso defender isso de uma forma anticristã. Esse é o ponto do livro. Eu acho que tem como a gente defender as pautas que nós acreditamos de uma maneira cristã. Sim. Então esse foi o ponto da minha preocupação ao escrever o livro. Agora, na sua percepção, esse é o tempo que a igreja vive a maior guerra cultural de todos os tempos? Ou pelo difícil. menos dos últimos 300 anos? Talvez dos últimos 60 anos, vai. É difícil fazer essa avaliação, porque a gente muitas vezes não tem parâmetro histórico adequado de avaliação de comparação, né? Então a gente joga, é o pior tempo da história e às vezes não é. Sim. Né? Mas eu diria que pelo menos nos últimos 60 ou 40 anos piorou bastante, de 2010 para cá. Em que sentido? Se eu vou na igreja e eu tenho medo de discordar de alguém em qualquer assunto, porque uma mera discordância de ideias pode me render um prejuízo, até um prejuízo espiritual, eu posso ser expulso daquela igreja. Prejuízo eclesiástico. Eclesiástico, né? Isso é bastante sério, sabe? Eu tive experiências em 2022, especialmente na época da eleição, porque foi uma escolha minha de não querer me posicionar a favor de A ou B, né? E era interessante que nessa ocasião muita gente se sentia incomodada, né, com a minha falta de posição. Aliás, eu nem diria que eu estava não me posicionando, estava me posicionando contra as duas correntes principais. Era uma posição. Sim. Você pode discordar, você pode concordar, é uma questão de espaço democrático, cada um escolhe a visão que acha mais adequada. Mas aí, a partir disso, eu tive experiências de receber mensagem do tipo, olha, você está destruindo a Igreja de Cristo fazendo isso. Olha, eu dei o seu nome para pregar aqui no nosso congresso, mas os organizadores disseram que você é comunista. Então, assim, aí vetaram o seu nome. Companheiro. E eu tenho um conhecido, né, que é comunista mesmo, e ele disse, cara, eu nunca imaginei na minha vida que um dia o Gutierrez seria chamado de comunista. Porque ele falou, foi a pessoa mais anticomunista que ele tinha conhecido até então. Então você vê esse tipo de loucura, né? O que é isso? É paranoia, né? É aquela coisa assim, como a pessoa não está 100% comprada comigo, logo essa discordância que ele tem de 2%, 3% é o suficiente para eu ver ele como inimigo. Sim. Então isso é extremamente perigoso, sabe? E você vê, a igreja primitiva já tinha diversidade. Paulo era muito diferente de Pedro, por exemplo. Muito. Pedro era diferente de Tiago. E a igreja conseguiu conviver com essas diferenças, assim, cada um no seu espaço. Paulo era mais voltado aos gentios, Pedro mais voltado aos judeus. Havia ali uma diferença de metodologia, de foco, de ministério, mas havia uma convivência. Né? Deu até umas discussãozinhas, Sim, mas beleza. Normal, né? Alguma discussão é saudável. Sim. Também. Mas a questão puxa, eu pegar um irmão na fé que discorda de mim, e aí eu estou falando, não é uma discordância vital, não é uma discordância de essência, é uma discordância pontual. E aí eu passo a ver aquela pessoa como um inimigo da fé cristã, e isso, nesse sentido, eu vejo que piorou bastante, sabe? E piorou especialmente de 15 anos para cá, ou 10 anos para cá, mais ainda. Eu sou evangélico desde 2001, eu era adolescente quando me converti. Esse clima eu nunca vi tão pesado como o de 2002, 2022, 2023, como eu tinha visto antes, né? Então, foi um motivo para escrever um livro como esse. Mas aí, Gutierrez, pensando nessa questão da guerra cultural e de como isso influencia a nossa fé, porque ela influencia, nós estamos envolvidos numa cultura e isso é levado para dentro das igrejas, sim, porque nós somos cidadãos. Agora, nós sabemos que nós temos a Bíblia que nos rege quanto às nossas ideias e deve ser assim. Como então a gente, fazendo parte de uma cultura, nós não nos tornarmos apáticos
as questões sociais e até mesmo as questões políticas? É uma boa questão, assim. Porque alguém pode ouvir a minha fala e dizer, então você está propondo que a gente se esconda nas montanhas, né? Seja neutro. Seja neutro, não fale nada. Não, não é isso. Inclusive, o último capítulo eu escrevo, Jesus era de direita ou de esquerda? Né? Eu coloquei essa pergunta aqui. A gente até pode falar sobre isso, inclusive, depois. Se Jesus estivesse na igreja em 2022, o que ele Jesus falaria? viesse hoje, ele seria de quê? Ele seria Bolsonaro ou O Lula? Lula, né? Aí eu discuto isso no livro. Assim, é claro que a minha resposta é óbvia, né? Não é nem de direita nem de esquerda. Aí alguém pode trazer objeção. Então ele era de centro, né? Também não. Centrão. Era o centrão? Também não. A questão, a postura de Jesus, e isso que eu quero deixar bastante claro no meu livro, e até nas minhas falas aqui é uma oportunidade, a nossa postura como cristão é o seguinte, quem é Jesus para a gente? Né? O Apocalipse define muito bem. Jesus é o alfa e o ômega. Sim. O que isso significa na prática? Né? Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, de qualquer tipo de discussão. Né? Então, qualquer pauta política tem que se submeter a isso. Nenhuma pauta política tem que estar acima de Jesus nesse sentido. Né? E aí, na prática, ok, eu posso me envolver com causas, e eu vou dar um exemplo aqui prático, né? Talvez uma causa mais à direita, vai. Puxa, vamos defender leis mais duras contra o crime, uma pauta típica da direita. Não dá para deixar, não é saudável deixar uma sociedade sem ordem, porque isso vai trazer mais caos, mais violência, mais assaltos e tal. Ok, isso não é incompatível com a fé cristã. Né? Eu posso também abraçar talvez uma pauta mais à esquerda, do tipo, vamos defender os vulneráveis, né? Aquelas pessoas que estão precisando de ajuda porque eventualmente não conseguiram um emprego melhor e estão ali numa situação deplorável e precisam de uma ajuda externa. Ok, talvez essa pauta seja mais à esquerda, e ela é uma pauta também cristã. O meu ponto aqui eu vou avaliar pauta por pauta e vou avaliar o que, à luz da Bíblia, aquilo diz respeito ou não. Sim. Eu não posso comprar o pacote inteiro. Eu sou de direita, então tudo que soa de esquerda eu jogo fora. Eu sou de esquerda, tudo que soa de direita eu jogo fora. Que é exatamente isso que acontece. Quando você pega uma pessoa que se diz eu sou cristão de direita ou eu sou cristão de esquerda, na verdade, ele é um direitista que se diz cristão ou um esquerdista que se diz cristão. Porque, para ele, a principal preocupação, eu falo isso com bastante segurança, porque todas as pessoas que eu vi se definir dessa forma, Sim, de maneira firme, eu sou um cristão de direita. Na verdade, você vê, ok, você é um cristão de direita, então você está dizendo que você primeiro é cristão antes de ser de direita. Então, o que há na direita que é anticristã? Ele não consegue falar. porque ele não consegue olhar sem a tendência. Sem a tendência, exatamente. E com a esquerda é a mesma coisa. Eu sou cristão de esquerda. Ok, há uma pauta na esquerda que você veja, não, isso aqui é incompatível com a fé? Não, não vê. Então eu tenho muito incômodo quando eu vejo... Aí eu posso dar um exemplo aqui. Tem deputado hoje no Brasil que é pastor e ligado a partidos muito à esquerda, por exemplo. Você vai pegar ele, o discurso dele, tudo que a esquerda defende, ele defende. Ele não tem nenhuma discordância. A direita também acontece bastante. Então esse é meu incômodo. Você é, de fato, cristão ou não? Não é nesse sentido, sabe? Então, assim, eu não estou pregando neutralidade ou vamos nos isolar na montanha, nada disso. Eu estou dizendo, olha, você pode ser a pessoa mais comprometida com uma causa X ou Y, mas você tem que analisar se essa causa é compatível ou não com o Evangelho. E se a sua motivação é uma motivação para glorificar a Deus e ajudar o próximo, né? Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, ou se a sua motivação é meramente o ódio, a raiva, externar que você está certo, que você é o dono da razão. Esse é o ponto. Né? E Jesus era de direita ou de esquerda? Essa pergunta é muito boa porque, primeiro, é claro, né? Eu não posso usar categorias da era moderna para definir um personagem que está na era da antiguidade, que Jesus viveu num tempo específico da história. Né? Mas eu acho, se eu fosse usar categorias de direita e esquerda e jogar para o primeiro século, provavelmente o Mateus, o publicano, ele seria de direita.
porque ele é um defensor do status quo. Sim. Ele está ali ligado ao Império Romano, né? Ele trabalha para o Império Romano. E Simão, o Zelote, era um radical de esquerda, porque ele queria derrubar o Império Romano. Né? E o que eu acho incrível, a gente perde essa dimensão, Jesus colocou no mesmo grupo Mateus, o publicano, e Simão, o Zelote. Assim, de fato, é como se Jesus pegasse, sei lá, um radical bolsonarista e um radical lulista, ou até algo mais radical do que isso, e colocasse no mesmo grupo. Porque, na prática, um Zelote queria matar um publicano. Sim. Porque, para o Zelote, o publicano era um judeu que estava traindo, traidor, né? traindo a sua própria nação. E o publicano, ele estava pensando em ganhar dinheiro. Ele está pensando, eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo, não estou matando ninguém, estou aqui arrecadando dinheiro para Roma, e esse Zelote é um radical. Né? Então, assim, eu não quero papo com ele. E Jesus põe os dois na mesa. Então, assim, essa é a política Faz de eles Jesus. conviverem juntos ainda, né? Juntos, E no The Chosen tem um episódio, acho que quando envia os 70, que vai Mateus e os... Que na ideia do The Chosen pode ter sido isso. Na né? ideia do The Chosen, claro, né? Tem todo um enredo ali, né? Sai Simão Zelote e Mateus junto. Lucas 10, né? Que legal, né? Essa eu não vi, isso. vi o episódio, mas faz sentido, porque eles estavam ali convivendo. Sim. Então, eu diria, essa é a política de Jesus, é a mesa, né? É colocar pessoas para conversar. Porque, do ponto de vista, eu posso olhar a história e ver, caramba, o Zelote era muito radical. O Zelote matava, em nome de uma causa política. Né? Inclusive, a palavra sicário, ela vem do Zelote. Porque o que era o sicário? Hoje a gente usa sicário para traficante. Mas o sicário era um método que o Zelote usava de matar alguém com uma faca no meio da multidão e ninguém percebia. Né? De repente alguém está caindo aqui. Né? E todo mundo gritando. E o Zelote escapava ali facilmente. Né? Era a técnica de terrorismo que eles usavam. Tipo um punhal, né? Um punhal. E aí Jesus, põe alguém desse grupo, né, no meio, junto com Mateus. Eu acho que essa é a resposta que é a política de Jesus. Sabe? Acho que o pessoal só ficava esperando. Quando será que o Zelote vai matar Mateus? Talvez houvesse essa tensão, né? Engraçado que no grupo você pode pegar ainda, Judas está mais ligado talvez ali ao grupo dos Zelotes, está mais próximo, né? Mas a divisão do ministério de Jesus, assim, os discípulos, eram pessoas simples, pescadores, né? E tinha Mateus ali no meio que era, digamos, uma classe média para a época, né? Porque era um funcionário público, né? E era uma pessoa que certamente era um estranho também ali no ninho, porque para o judeu comum, aquele que pagava imposto, Mateus também era deplorável. Ainda que ele não fosse um radical, um zelote, mas o judeu comum ele não ia gostar também de Mateus. Né? E Jesus ter colocado aquele homem ali, mostra o compromisso de Jesus em reconciliação é muito maior do que qualquer defesa de pauta A ou pauta B. Né? Como que essa ideia de guerra cultural ela distorce o evangelho e impacta a visão da igreja? Eu até lembro uma frase que é dos gregos, que a primeira vítima da guerra é a verdade. Né? Sim, é verdade. E não tem como fazer guerra cultural sem apelar para algum pecado. Em que sentido? Quando eu preciso vencer o debate acima de tudo, porque isso é guerra cultural, né? Eu pegar qualquer debate e eu pensar, esse debate eu tenho que vencer acima de tudo. Eu não tenho como fazer isso sem pecar, sem cometer alguma obra da carne. E aí eu trabalho. Por que isso é destrutivo para a fé? Porque Paulo foi claro ao dizer que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. São os principados e potestades. Paulo espiritualiza a nossa guerra não é contra seres humanos. E aí Paulo vai dizer, quais são as ferramentas que eu vou usar para vencer essa guerra? Uma das ferramentas é a verdade. Sim. Então, assim, olha que loucura. Quando alguém precisa usar a mentira para supostamente defender a verdade, ele já acabou com qualquer cristianismo que houvesse naquela pauta. Né? Eu vou dar um exemplo bem prático disso. Tem um deputado muito à esquerda que teve um momento, ele já não é mais deputado, mas teve um momento que saiu uma fake news que ele estaria defendendo no Congresso um projeto de lei
para proibir a Bíblia, né? Era assim, uma fake news bizarra. Eu me lembro disso daí. Né? E aí, um irmão compartilhou isso no Facebook na época, e eu escrevi embaixo assim: irmão, essa notícia é mentirosa. Né? Eu não tenho nenhuma simpatia por esse deputado, nunca votaria nele, mas o que você está falando aí é mentira. Aí ele respondeu assim: mas poderia ser verdade. Então, assim, você viu o nível? Então, para defender, ele, na cabeça daquele cristão, ele está defendendo a Bíblia. Né? Ele tá contra os homens maldosos que querem destruir a palavra de Deus. Mas ele está defendendo como uma mentira. E aí Paulo fala, a nossa arma é a verdade. Sim. Então, como que eu vou vencer uma guerra espiritual apelando para a mentira? Né? Então, esse tipo de coisa que não dá para engolir. Assim, é uma questão de coerência, é uma questão... eu sou cristão e eu tenho que ser 100%, não é pela metade. Até no meu embate político, que é natural que a gente tenha, sim, eu tenho que usar as ferramentas cristãs para isso. Né? Então, esse exemplo para mim foi muito bizarro quando ele me respondeu assim, cara, poderia ser verdade. Tanta coisa poderia... poderia ser, né? O cara está interpretando a intenção do outro, né? É bem complicado. Agora, na sua visão, ano que vem nós vamos entrar num ano complicado de novo. Mais uma vez. E eu creio que vai ser um dos mais complicados que nós tivemos até hoje na questão presidencial. Como a igreja deve se posicionar quanto a isso? Que eu acho que essa é a principal guerra cultural hoje do Brasil, a questão política que envolve depois outras coisas. A igreja deve abrir espaços para isso? Como a igreja deve fazer? Porque a gente também tem o problema de igreja ficar colocando um monte de político no púlpito da igreja, fazendo campanha política. Como você enxerga isso? Espera-se muito que a igreja tome uma posição também, né? Política. Eu sou totalmente contra o uso do púlpito para propaganda eleitoral. Né? Eu entendo quando alguém diz, olha, a igreja pode se posicionar politicamente, porque o sindicato pode, porque a universidade pode, por que a igreja também não pode? Do ponto de vista racional, esse argumento para mim é totalmente válido. Pode, mas aí eu lembro Paulo, né? Nem tudo que eu posso eu devo fazer. Sim, né? Nem tudo que é permitido é lícito fazer. E por que não é lícito a igreja se posicionar em torno de candidatos? Né? Porque a igreja, acima de tudo, é um espaço de adoração a Deus, é um espaço de proclamação do evangelho. Então, o único nome que deve ser promovido é o nome de Jesus. Perfeito. É esse ponto. Né? O nosso candidato sempre é Jesus. Então, eu tenho muito problema com isso porque todo mundo que vai usar o púlpito, ele vai justificar que ele está ali em defesa da igreja, em defesa da família, não sei o que e tal. Ok. A questão é possível fazer essa defesa sem usar o púlpito? Por que usar o púlpito? Por que usar esse espaço sagrado? O espaço da proclamação da palavra é um espaço sagrado, é um espaço que a gente deve levar a sério. Não é espaço para coach, não é espaço para humorista, não é espaço para político. É um espaço para alguém de coração aberto, conduzido pelo Espírito Santo, para abrir a palavra e proclamar a palavra. Né? Então, nesse sentido, falta a gente, às vezes, um senso de sacralidade. Sim. Sabe? Dito isso, fora do púlpito ou fora do templo, aí cada um com a sua liberdade. Se eu quiser promover, eu promovo. Se não quiser, todo mundo é cidadão e tem o seu direito de escolher e não escolher. Inclusive, também, o não escolher é um direito. Né? Agora, como que a igreja deveria se posicionar? Acima de tudo, com um senso profético. O que é um senso profético? Eu acho que é um pouco daquilo que eu já falei no início, que eu vou sempre defender o evangelho, independente se isso é compatível ou incompatível com a direita ou com a esquerda. Esse é o ponto. Né? Deixa eu ser mais objetivo aqui, para não ficar uma coisa vaga. Nós cristãos, de maneira geral, costumamos usar a seguinte expressão: eu vou votar em fulano porque fulano é um defensor dos valores do evangelho. Que valores são esses que normalmente a gente lê? Fulano é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e é contra o aborto. Então, a gente resume valores cristãos a duas pautas.
Eu não estou negando aqui que essas duas pautas são importantes e caras à fé cristã. Tá? Por quê? É claro, você tem a ver com a revelação bíblica, e a revelação bíblica é muito clara em relação à homossexualidade, em relação ao aborto. Para mim não tem problema. A questão é eu resumir os valores cristãos a apenas duas pautas. Aí eu vou lá para o fruto do Espírito. Paulo fala em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, dependendo da tradução, eu posso traduzir como generosidade, sim, domínio próprio, etc. E aí você pega, tudo isso é valor cristão. Tá? Às vezes, eu estou dizendo que vou votar num fulano porque ele é a favor da família, porque é contra o aborto, e o cara está no terceiro casamento por traição, por adultério. Então, assim, são coisas que não se encaixam, entendeu? É melhor eu falar, eu vou votar nessa pessoa porque eu acho que no conjunto da obra é melhor ele do que o outro, do que eu ficar espiritualizando e dizendo, não, é quase uma missão divina. Sim. Sabe? Eu não tenho nenhum problema, Hugo e Diogo, de ouvir um cristão defendendo o seu candidato. Você pode defender, eu acho que fulano aqui é bom para a economia, o governo dele foi melhor nisso, foi pior naquilo. Cara, é a defesa da democracia, está tudo bem. O meu problema é espiritualizar isso. Sabe? É como se Deus tivesse me mandado votar naquela pessoa, porque aquela pessoa é um escolhido de Deus. Isso não existe na Bíblia, à luz do Novo Testamento. Mas Deus escolhia governantes, escolhia na Antiga Aliança. Leia a Bíblia direito. Na Antiga Aliança, Israel, como povo escolhido de Deus, para ser aquele povo representante de Deus na terra, Deus tinha ali toda uma estrutura política. De fato, Israel era um governo teocrático, Deus escolhia os governantes. No Novo Testamento, isso não existe. Tá? A gente está na Nova Aliança. Nós estamos debaixo de uma governança. Exatamente. A gente agora está debaixo do reino de Deus. Sim. Então, não tem essa de Jesus escolher fulano ou ciclano. Quem escolhe somos nós. Mas Paulo diz que toda autoridade vem de Deus. Entenda, o que vem de Deus é a autoridade, é o governo. Né? Não são CPFs nesse sentido. O que Paulo quer dizer ali é o seguinte, a estrutura de hierarquia, de governo, de ordem que há no mundo, isso vem de Deus. Aquele texto, acima de tudo, é um texto contra a anarquia, digamos assim, contra a ordem, contra a desordem absoluta, né, melhor dizendo. Mas o texto não está ensinando que diretamente um CPF específico foi escolhido por Deus em detrimento de outro, porque essa é uma escolha humana. Tá? E Deus, ele, dentro da sua soberania, ele acolhe a nossa decisão, a nossa escolha, né? Por mais estúpida que ela seja. Permite que aquilo aconteça. Exatamente. Porque se eu for achar que todo governante no CPF é um escolhido de Deus, eu vou dizer que Hitler era um escolhido de Deus, sabe? Que o próprio Nero era o escolhido de Deus. Isso, para mim, é uma contradição. A partir do momento que eu vejo... eu estou dizendo que o próprio Deus está escolhendo quem é aquele que vai destruir a fé ou vai atentar contra a fé. Isso não tem lógica nenhuma, são escolhas humanas. A Alemanha poderia, naquele momento histórico, ter escolhido uma outra pessoa, sim, ou ter barrado Hitler em algum momento. Né? Ali foi uma circunstância histórica que levou aquela tragédia, e que poderia ter sido diferente. Né? E agora a gente enxerga, olhando, por exemplo, para a igreja nas últimas eleições. A igreja foi muito envergonhada, porque a igreja colocou a esperança num falso Messias, acreditando que ele seria a solução para os problemas do Brasil. Eu vi gente de igreja chorando. A igreja está acabada. Eles esquecem que a igreja resiste há mais de 2000 anos e ela passou por momentos muito piores. Você vê, puxa, eu usar qualquer argumento para defender o meu voto... Vou usar as palavras claras aqui no Bolsonaro, sim, por exemplo. Eu fui um cara que votei no Bolsonaro também, em 2018. Eu votei. Agora, eu não vou usar o meu argumento dizendo que esse é um homem que vai salvar a igreja. Né? Isso é um argumento tão ridículo. Tá? Porque, assim, primeiro que não havia e não há nesse momento, sejamos honestos, uma ameaça à liberdade religiosa no Brasil. Tá?
A gente tem que também ter... o evangélico é muito preso a uma mania de perseguição. Sim. Ter gente que não gosta do evangelho não quer dizer que seja perseguição. Deixa eu dar um exemplo prático, né? De vez em quando eu vejo isso muito no Facebook ou no Instagram. A Xuxa criticou os evangélicos. Nossa, que perseguição. Não confunda crítica com perseguição. Sabe? Pessoas que não seguem o evangelho têm todo o direito de criticar e de não gostar. É direito. É direito dela. Agora, isso não é perseguição. O que é perseguição? Perseguição é: fui demitido porque sou evangélico, fui impedido de fazer um concurso público porque sou evangélico, fui impedido de tirar um passaporte porque sou evangélico, fui preso porque sou evangélico. Isso é perseguição. Sim. Então, eu acho até uma falta de respeito aos cristãos que realmente sofrem perseguição, a essa nossa mania de confundir crítica com perseguição. Sabe? Agora mesmo, na Síria, tem cristãos que estão sendo presos ou mortos. Mais de 100 já. Mais de 100, né? Então, assim, também tem muçulmanos sendo mortos nesse massacre, numa minoria muçulmana. Sim. Mas você vê, puxa, a gente está muito longe disso. Eu não quero com isso dizer que não haja problemas, né? É claro, defender a liberdade, inclusive a liberdade religiosa, é uma defesa constante na democracia. É claro que há grupos, por exemplo, até dentro do Ministério Público, que quer proibir um discurso mais conservador, por exemplo, quanto ao casamento homoafetivo, dentro do púlpito, dentro da igreja. Ele quer lá proibir. Isso é uma postura autoritária. A igreja tem que se posicionar contra isso, por exemplo. Né? É claro que alguns políticos podem nos ajudar nisso. Agora, isso é muito diferente de eu pensar que a gente está num processo de fim da liberdade religiosa no Brasil. Ou no Ocidente, de maneira geral. Tá? Agora, e volto a repetir, eu não quero minimizar os problemas, mas eu quero dizer o seguinte: ainda que houvesse uma perseguição, ainda que a gente tivesse num momento apocalíptico, né, de perseguição religiosa, não vai ser um homem com trocentos pecados que vai nos salvar. Sabe? Quem garante a igreja é Jesus. Né? Ele que falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Né? Então a gente não vai colocar esperança em nenhum homem. Nenhum homem. Por mais santo que ele fosse. Ainda mais quem não é santo. Ainda ele que falou, né? Jesus, eu vou estar com vocês até o fim dos consumação do século. O Espírito está com a gente. Tá com a gente. Agora, pensando nessa polarização da igreja, nós também temos que pensar, por exemplo, nos cristãos tomando cargos no Brasil de influência, para que nós também tenhamos uma nação com uma mente de Cristo. Como você enxerga isso? Você acha importante os cristãos realmente tomarem esses lugares, a gente incentivar cristãos a tomarem esses lugares de importância na nação? Sim, eu acho importante. Eu sempre falei isso, que mais importante do que um deputado evangélico é um juiz evangélico, um professor evangélico, uma pessoa na cultura, o que faz cultura, sendo um cristão de verdade, né? Alguém que expresse testemunho público do evangelho. Isso tem um impacto muitas vezes melhor do que a política propriamente partidária. Né? A minha única preocupação, assim, é que o Brasil está para virar um país evangélico. Falta pouco. Tem uma projeção feita por um estatístico do IBGE que projeta que a gente vai ter maioria evangélica em 2032. Saiu um dado recente de um instituto latino-americano que já apontava que o Brasil só tem, nesse momento, já em 2025, só 44% da população católica. Ainda não é, os evangélicos não passaram os católicos ainda, os evangélicos estão em torno de 32, 33 e os católicos 44. Quando eu nasci, em 1988, os católicos eram 85% da população. Sim, era muito. Era todo mundo. Todo mundo. Então, assim, é uma queda absurda do número de católicos, então falta muito pouco mesmo para os evangélicos serem uma maioria. Então é natural, a gente vai ver cada vez mais evangélicos em posição de proeminência. Né? Isso vai ser... Já né? É uma coisa corriqueira e vai ser cada vez mais.
A minha questão é, o que isso tem produzido de diferença no Brasil? Sabe? O Brasil é um país que foi formado numa cultura ibérica, portuguesa, com traços africanos, indígenas, mas a matriz religiosa brasileira é o catolicismo, catolicismo ibérico. Você vê que um dos traços culturais do Brasil é o patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É confundir o público com o privado. Aquele cara que põe o pé no banco do metrô como se fosse o sofá da sua casa. Isso é patrimonialismo. Ele está se comportando em um objeto que é público como se fosse privado, como se fosse dele. Aquele seu vizinho que põe o carro de som na frente da sua casa e põe aquele som absurdo como se a rua fosse dele, é patrimonialismo. Isso está muito na cultura brasileira. E aí eu me pergunto, os evangélicos crescendo no Brasil estão quebrando isso ou estão se adaptando a isso? Eu vejo mais o contrário, eu vejo mais uma adaptação. Então, eu lamento muito de ver que a cultura brasileira ela não tem se tornado uma cultura protestante. Por incrível que pareça, quanto mais evangélico o Brasil fica, parece que está até mais distante da gente ver uma cultura protestante no Brasil. É muito bizarro isso. Nem nos chamam mais de protestantes, praticamente. Né? Exato. O protestante não é patrimonialista. Por quê? Porque há uma defesa muito forte da importância da comunidade e de respeito à comunidade e também, acima de tudo, de que todo mundo é igual, ninguém pode se sobressair sobre o outro, né? Essa é uma pauta muito protestante. Você vê que os países protestantes são muito igualitários. Tem pouca desigualdade na Suécia, na Suíça, na Noruega e tal. Porque vem dessa matriz, né? O Brasil é um país já muito desigual e a gente convive meio que bem com essa desigualdade. Assim, a gente se acostuma com ela. Mas eu te dou outro exemplo. O Brasil é um país de matriz católica que tem muita figura da mediação. Você, sei lá, você trabalha no judiciário, você é um juiz. Eu sou muito seu amigo. Você vai dar um jeitinho de eu burlar alguma etapa do processo burocrático porque você é o meu amigo. Ou seja, eu tenho acesso a Maria. Sim. Assim, você é a minha mediadora lá com Deus. Sim. Sabe? Isso é da cultura católica. Eu sempre vou ter acesso a Deus com um mediador. E você vê, a cultura brasileira é muito assim. Sim. Aí eu vejo, caramba, a igreja evangélica tem mudado isso? Não, tem se adaptado a isso. A cultura, por exemplo, monárquica, que é tipicamente católica também, né? De passar de pai para filho, porque essa é uma cultura que veio ainda lá atrás dos papas na Idade Média, que muitos cardeais tinham filhos e promoviam os filhos a cardeais também, né? Aí você vê, puxa, quantas igrejas evangélicas que passam a direção de pai para filho, quando assim poderia ser uma outra pessoa. Só está sendo filho porque é filho. Porque a igreja, nesse caso, a igreja tem um dono. Tem um dono, sabe? Então, tudo isso é uma cultura antiprotestante. E que eu vejo, assim, uma séria dificuldade de mudança no curto prazo, no médio prazo, talvez até no longo prazo. Né? Então, respondendo a sua pergunta assim, legal ter gente em posições chaves da sociedade, mas se a mentalidade for a velha mentalidade, não vai mudar nada. Que esse é o grande perigo. Né? Gutierrez, no seu livro você faz a distinção entre conservadorismo e reacionarismo. Isso. Primeiro, explicar para o pessoal o que é isso e como diferenciar essas posturas no meio evangélico. Boa. Até um ponto importante, teve uma pessoa que leu meu livro e comentou comigo, nossa, eu achei que você bateu muito nos conservadores. Né? Eu falei, eu bati porque eu sou conservador. Então, assim, é mais honesto eu bater em quem eu conheço e quem é o meu grupo. Embora tem 2 capítulos bem críticos à esquerda ali no livro também. Mas em um dos capítulos eu faço essa diferença entre o que é ser conservador e reacionário. Né? O conservador é alguém que quer literalmente conservar o que funciona e fazer mudanças graduais naquilo que não funciona. Em que sentido? O conservador não é contra mudanças na sociedade. Ele só acha que essa mudança tem que ser gradual, tem que se fazer uma avaliação constante
E tem que ser literalmente com calma. Tá? O reacionário, ele é contra qualquer mudança e ele sonha em voltar com o passado. Essa é a diferença. O reacionário, ele idealiza o passado. Ele acha que a gente vivia uma era de ouro e tal, né? Que foi perdida e que a gente precisa voltar a essa era de ouro. Aquele saudosismo. Saudosismo. E quando você vai ler um autor reacionário, e muitas vezes são cristãos esses autores, é muito engraçado, quase todos assim, que escreveram no século XX, metade do século XX, eles colocam que o mundo começou a desandar na década de 60. E aí eles põem muita culpa na revolução sexual que houve ali na década de 60. Eu acho isso bastante engraçado porque até a década de 50, o século XX foi conhecido por Primeira e Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo, uma série de atrocidades, o próprio Revolução Comunista e tudo isso, que produziu milhões e milhões e milhões de mortes. Sim. E a gente acha que o mundo começou a desandar porque tem uns hippies que começaram a fazer sexo antes do casamento. Você tá entendendo? Tá entendendo que a coisa assim, não tem coerência? Assim? Sim. Foi Salomão, né, o autor do Eclesiástico, que fala que não é sábio a gente ficar olhando para o passado e dizendo aquele tempo que era bom. Né? Não é sábio mesmo. Por quê? Se eu sou um cristão conservador, eu acredito na doutrina da queda. E acreditando na doutrina da queda, eu acredito que tudo que o homem faz é manchado pelo pecado. Sim. Então nunca houve, de fato, uma era dourada. Nunca houve. Aliás, até houve, mas antes da queda. Sim. Sim. E essa era dourada era o Éden. Né? Mas depois do Éden não há mais isso. O que há é mediocridade, pecado, ambição, egoísmo, orgulho, vaidade. Isso sempre houve em todas as épocas. Alguém pode argumentar, mas antigamente as famílias eram mais estruturadas, havia pouco divórcio, havia mais respeito dos filhos pelos pais, tudo isso é verdade. Só que se a gente olha a história, o mundo ele sempre melhora e piora ao mesmo tempo. Então, se de fato a gente teve, por exemplo, uma piora na relação de pais e filhos, por outro lado, a gente tem hoje pais muito mais próximos e carinhosos do que os pais de antigamente. Sim, isso é verdade. Com certeza. Eu já ouvi de uma irmã idosa que ela falou para mim, o meu pai nunca falou que me amava, por exemplo. Né? E aí você vê, tem coisas que melhoram e pioram ao mesmo tempo. Antigamente os casamentos duravam a vida toda. Verdade, maravilha. A gente teria que resgatar isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, ao custo de um adultério constante. O cara tinha 2, 3 famílias e era algo natural. Era algo até esperado pela sociedade. Ninguém se escandalizava. Se escandalizava, sim, se a mulher fosse a traidora, se ela fosse a adúltera. Mas o homem adulterar era parte da paisagem. Normal. Era normal, né? Então, assim, eu tenho dificuldade com essa idealização do passado por isso. Porque se eu olho o passado com calma, eu vou ver os mesmos pecados de sempre, só que com outras roupagens. Né? Por exemplo, eu fico sempre falando, essas pessoas têm mania de achar que a gente vive no pior momento da história. Né? Se você tivesse nascido na Europa em 1900, com 14 anos você estava na Primeira Guerra Mundial, convocado para... Aí você ia sair da Primeira Guerra Mundial, você ia enfrentar a gripe espanhola. Aí você sobreviveu e fez um dinheirinho, perdeu tudo na crise de 29. Aí você está se restabelecendo, tem um filho já adolescente que está indo para a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, o mundo é complicado. Atrás da outra. O mundo é complicado. Então, assim, o mundo é confuso. É confuso. Não existe era dourada no passado. Né? Então, esse é o problema do reacionário. Né? O conservador ele vai reconhecer isso. Ele vai dizer, não, toda época tem problemas. Só que a gente vai mexer nos problemas de maneira sem grandes revoluções, sem rupturas, porque ruptura também cria novos problemas. Né? Então, esse é o problema também do progressismo ou da esquerda. Né? Ela é, acima de tudo, revolucionária. Então, ela quer mudar as coisas do dia para a noite. Ela quer ganhar respeito na imposição. Você vê toda essa discussão, por exemplo, de linguagem neutra, essa coisa maluca que tem em parte da esquerda, né? Você vê uma imposição. De repente, do nada, você vira um criminoso porque você não sabe lidar com adjetivos. Não é nem ele, ela, é elo. Elo.
Você vê, assim, do dia para a noite, você impõe isso na sociedade, né? E você causa uma série de problemas. Então, o conservador vai ser contra esse tipo de coisa, porque ele vai dizer, não, você não impõe as coisas assim na sociedade. Toda mudança é negociada, e é com calma, é com tempo. É uma mudança que vai nos costumes da sociedade, né? Não imposta de cima para baixo, né? Então, não dá para ser nem... E engraçado que o reacionário, ele também é revolucionário. Em que sentido? Ele também quer que a velha ordem volte, nem que seja na força. Nem que para isso ele precise fazer uma guerra ou cultural ou uma guerra civil mesmo. Mas você enxerga que a nossa sociedade ela é uma sociedade ainda, não hoje como já foi anteriormente, mas judaico-cristã e traz esses valores para dentro da sociedade. Isso também tem se perdido, né, nesse Sim. tempo de agora. Sim, a formação do Ocidente é uma formação Sim. com valores, eu não gosto dessa expressão, mas com ideias ou com parâmetros cristãos, né? Isso é fato. E, de fato, o secularismo tem destruído isso. Engraçado que o secularismo é um produto do cristianismo. Sim. Né? É um efeito colateral da reforma protestante. Não só da reforma, mas também tem todo aquele processo anterior ali do Renascimento, mas o Renascimento possibilitou a reforma protestante, então tudo isso tem efeitos colaterais. É claro que a sociedade de hoje é uma sociedade que está muito, eu falo sociedade hoje ocidental, né? Ela está muito mais próxima, talvez, até do primeiro século, em ter muito mais religiões, mais paganismo do que houve antigamente. Né? Uma coisa era eu evangelizar o Brasil da década de 50, que eu ia falar de Jesus, eu contava uma história bíblica e a pessoa que estava me ouvindo sabia. Ele sabia porque ele já tinha ouvido na missa várias vezes. Né? Hoje é possível você, numa cidade grande como Campinas, como São Paulo, você falar de Jesus ou algum detalhe da Bíblia e a pessoa não sabe absolutamente nada, porque ela nunca teve nenhuma vivência cristã. Sim. Então é um outro tipo de desafio. Mas eu diria o seguinte, é um novo tipo de desafio, mas não é um desafio no sentido inédito. O que eu quero dizer com isso? Evangelizar sempre foi um desafio, seja numa sociedade de formação cristã ou não. A sociedade de formação cristã já facilita o caminho. Sim. A pessoa já tem algum conhecimento. Mas também pode ser uma sociedade que eu tenho dificuldade de avançar com o evangelho porque tem uma religiosidade fincada ali. Talvez o pagão seja até mais aberto a receber o evangelho. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Tudo é desafio. Assim, eu não diria que é melhor ou pior. Talvez em alguns casos pontuais seja melhor, em alguns pior, mas desafio é desafio. Né? Evangelizar nunca vai ser fácil. Não, nunca é fácil, porque inclusive até nós aqui, quando evangelizamos num país cristão, onde Cristo é proclamado, as pessoas já ouviram falar de Tem um Jesus. respeito por Jesus. Né? Ah, mas não, eu sou cristão. Então todo mundo se julga cristão e ser cristão é muito mais do que dizer que conhece Cristo, né? Eu não mato, não roubo, eu sou cristão. Não uso droga, não bebo, tá tudo certo. Não precisa de conversão. Uma das coisas que você falou agora, inclusive, sobre a questão do progressismo. E a pauta progressista, ela é danosa para o cristianismo, pelo menos na sua quase totalidade. E existem cristãos que se dizem progressistas. Como você enxerga isso hoje? Eu acho que isso encaixa exatamente naquilo que eu falei no início, que quando a pessoa fala eu sou cristão progressista, ele tem todas as pautas progressistas na cabeça e o cristianismo é quase um adendo, um amuleto ali que eu uso para dizer que eu tenho alguma fé. Né? Eu tenho muito problema com isso. Eu acho que é possível você ser progressista em questões econômicas, por exemplo, questões sociais, né? A pauta de ajudar os mais pobres, os vulneráveis, e ser cristão bastante sério. Agora, eu tenho uma dificuldade bastante grande em alguém se dizer progressista e abraçar o progressismo como filosofia de vida, especialmente na questão da sexualidade. Porque é totalmente incompatível com a Bíblia. Sim. Né? A questão, a forma de ver família, ver que qualquer relação
entre homem e mulher, sempre vê do lado da opressão, oprimido opressor. Sempre né? danosa. Né? Sempre danosa, essa coisa assim. É sempre uma desconfiança extrema da família. Né? É engraçado que o progressista, ele nunca não, vai. Mas quando ele está sobre um governo de esquerda, ele nunca desconfia do Estado. O Estado parece uma coisa sempre boa. Uma Disneylândia. É uma Disney. Assim. Mas a família é sempre aquele objeto de desconfiança. Né? E aí, eu diria assim, eu tenho vários problemas, sim, mas eu diria que o principal problema é o próprio conceito de progresso. Tá? A sociedade humana, assim como é um erro eu idealizar o passado, é um erro também idealizar o futuro. Sim. Que é o erro dos progressistas. Né? Eles estão olhando para frente e estão idealizando esse futuro. O progressista vai falar para você, olha, vamos trabalhar mais a educação, que as pessoas sendo mais educadas, tudo vai melhorar. Com a educação a sociedade vai ser uma maravilha. Aí você fala, mas o Osama Bin Laden era engenheiro, se eu não me engano, engenheiro químico de alto nível. Tipo, um cara muito bem formado. Sim. Não faltou educação para você. Outro ponto que eles vão trabalhar, se você, sei lá, não tiver a religião intervindo na sociedade, deixar que as pessoas sejam totalmente livres nas suas escolhas, sem imposição de uma figura religiosa, as pessoas vão ser felizes, contentes, alegres, não sei o quê. Ok, então vamos lá para a Rússia ou para a União Soviética, ateia, para a China de Mao. Era uma sociedade livre, leve e solta, né? Nada disso, era uma opressão terrível. Né? Então, assim, essa ideia de que sempre que a sociedade se desgarra das garras da religião e vai para a educação, isso vai ser uma maravilha. Tem várias experiências humanas que mostram que não foi nada disso, foi opressão, foi totalitarismo, etc. Então, essa ideia de idealizar futuro é tão equivocada como idealizar passado. O progressista também ele tem a mania de, às vezes, desprezar a história e a tradição. Né? Porque se o melhor está lá na frente, então olhar para o passado não vale nada. Né? Sim. E isso o C.S. Lewis chamava de esnobismo cronológico. Né? E a gente achar que sempre a nossa geração é a melhor da história. Né? Isso também é uma bobagem. Também é um problema que eu tenho com os progressistas. E o progressismo, no seu geral, ele traz um pacote de muitas coisas anticristãs, né? Na questão do aborto, na questão sexual, na questão do casamento. Então, assim, é difícil você aderir a uma pauta sendo cristã ou a um progressismo e tendo que excluir a maioria dessas coisas para se encaixar. Não o próprio progressista vai dizer que você não é progressista. Não pronto, acabou. Tem uma frase esqueci agora o nome do pensador, que alguém perguntou para ele se existia esquerda cristã. Né? O Betinho, que foi um grande filantrópico brasileiro. Né? E ele era muito de esquerda. Ele dizia que não existia esquerda cristã, existia esquerda. Então, assim, eu até concordo com ele. Assim, como não existe direita cristã, existe direita. Né? Então, nesse sentido, eu acho que também o cristão que muito se envolve nesse tipo de pauta, ele muitas vezes olha para o cristianismo sempre naquele olhar sempre crítico, sabe? Sim. É muito perigoso também eu sempre olhar a fé cristã como se fosse o mal do mundo. Deixa eu até reformular isso. O que eu quero dizer com isso? É que eu conheço muito cristão progressista que toda desgraça que há no mundo ele põe na conta do cristianismo. Sim. Então ele nunca tem uma visão propositiva da fé. Aí você até estranha, por que essa pessoa está na fé cristã? Porque tudo que é de ruim ele atribui à fé cristã, né? Porque foi o que ele aprendeu, sendo progressista e tal. Eu tenho um pastor conhecido que ele foi fazer faculdade, uma faculdade bem progressista, ele disse, olha, lá eu aprendi o seguinte, todos os males do mundo foram os cristãos que inventaram, né? O machismo, a xenofobia, a homofobia, tudo que há no mundo é invenção cristã. E aí, é o mesmo cara que às vezes vai dizer que o Hamas é revolucionário porque está lutando contra um império. O Hamas lá cortando cabeça e estuprando mulheres, por exemplo. Né? Cara, essa dissociação cognitiva não dá para entender.
Esse é o mal da Uma ideologia. cegueira, né? É uma cegueira. É uma cegueira muito grande. E aí você vê, caramba, você consegue ver todos os males na fé cristã, mas você consegue passar pano para o Hamas. Por quê? Porque é contra, é anti-imperialista, não sei o quê. Israel dominador. Então assim, não dá para achar que isso é fé cristã. Né? Gutierrez, você falou que, de acordo com o Betinho, não existe esquerda cristã, existe esquerda, nem direita cristã, existe direita. Tem a nova direita evangélica aí, né? Não sei se é nova direita que você coloca no livro. Como diferenciar essa nova direita evangélica que está crescente do evangelicalismo político dos anos anteriores? Olha, eu diria que a grande diferença é o seguinte: primeiro, uma questão histórica, né? A direita evangélica ela nasce nos Estados Unidos na década de 80, né? Especialmente na eleição do Reagan. Ele teve um apoio evangélico muito grande. Foi o primeiro a conseguir reunir a ideia de que ele era um defensor de pautas evangélicas, né? Porque os Estados Unidos, apesar de ser uma nação protestante, de formação protestante, tem uma diferença técnica lá. Nem todo protestante se define como evangélico, né? Embora todo evangélico seja protestante, mas nem todo protestante é evangélico. O evangélico é uma versão mais popular, ou populesca, nesse sentido de povão mesmo, e mais conservadora também, do que o protestantismo de My Line, o alto protestantismo. A elite do protestantismo. Isso, exatamente. Que a elite do protestantismo, por exemplo, é ligado hoje à Universidade de Yale, por exemplo. Né? Mas é cada vez menor também, eles têm caído bastante. O Reagan foi não fundador, mas o que se beneficiou desse movimento. E esse movimento começou a chegar no Brasil na década de 2010. Né? Especialmente lá, na eleição de 2010 já tinha sinais disso. Né? O que é essa direita evangélica? Ela, na verdade, ela abraça todas as pautas do Partido Republicano e tenta usar uma justificativa bíblica para isso. Né? Nada mais é do que uma reprodução, entre aspas, cristãs dessas pautas. E que pautas são essas? Contra a imigração, a favor da liberação total das armas, contra o aborto, contra o casamento homoafetivo e também, em teoria, também uma defesa do Estado liberal no sentido da economia. Né? Essa foi a formação. Eles foram importantes para eleger o Bush também, ali em 2000, aliás. Por quê? Os evangélicos foram muito contra o Clinton, porque o Clinton teve aquele escândalo com a secretária, com a Mônica Lewinsky. O que é bastante engraçado, porque o argumento que os pastores usavam na época, os pastores republicanos, era como que uma nação pode ter um homem depravado, imoral, governando e sendo o chefe dessa nação, né? Que exemplo ele vai passar de nação? Aí quando veio o Donald Trump, que é muito mais depravado do que o Clinton, pelo menos eu falo publicamente, né? Porque teve casos também com várias prostitutas, não sei o quê. E aí esses mesmos pastores, não, mas o Trump, por defender os valores cristãos, ele é o nosso Davi. Aliás, Israel, nosso Ciro. Um homem assim, tem uns problemas aqui na área sexual, mas sabe... Passa um pano. Passa um pano. Isso dá pra gente tolerar. É porque as pessoas sempre fazem isso olhando para os interesses delas. Exatamente. Né? Mas eu diria que a direita evangélica é isso, basicamente. Foi um processo que começou ali na década de 80. Não é muito diferente da direita. Porque assim, a direita, isso é curioso, tá? A direita ela sempre foi muito mais favorável à religião do que a esquerda. Sim. Porque a esquerda é herdeira do iluminismo. E o iluminismo valoriza a razão, a ciência e tal. Então, e sempre viu a religião como superstição, como obscurantismo, né? Então, foi quase que natural, na história, a direita ficar mais a favor dos religiosos do que a esquerda. Então, é muito mais comum você achar um cristão de direita ou alguém que se define direitista e cristão
do que o contrário, né? Do que alguém que é cristão e de esquerda. Então isso tem uma explicação histórica também. Eu às vezes vejo muita gente aí tentando agora trabalhar esquerda e evangélicos, né? E aí eu até escrevi um artigo na Folha dizendo que é uma luta para eles perdida. Por quê? É da essência da esquerda ser antirreligiosa. Sim, é da essência. Não quer dizer que a esquerda precisa ser necessariamente contra a religião no sentido de suprimir a religião. Mas a esquerda ela sempre vai olhar a religião com alguma desconfiança, porque ela é herdeira dessa filosofia, né? Então eles acabaram historicamente jogando a religião para a direita, né? Sim. Então até porque tem uma lógica. A religião significa alguma ordem também, e a esquerda, ela acima de tudo é revolucionária, então ela quer quebrar as ordens, né? Essa divisão direita e esquerda nasce lá na França. Quem estava associada à direita da Assembleia? Os defensores do rei, os defensores da Igreja Católica, né? Então, eu vejo que isso também tem um fundo histórico bastante amplo no Ocidente, pelo menos nos últimos 200 anos. Foi natural que os cristãos, os religiosos de maneira geral, se distanciassem da esquerda por isso. E até a Igreja Católica também, na figura do Papa, sempre teve muita influência nisso, Teve. até para o conservadorismo e pautas de família, sexo depois do casamento, Sim. né? Então, todas Contra a essas coisas. eutanásia, por exemplo. Contra o aborto. Você vê também, a década de 80 foi bem importante para isso, porque naquele momento quem era Papa era o João Paulo II, né? E o João Paulo II, ele veio da Polônia. E a Polônia foi um país oprimido Sim. pela União Soviética. Sim. Então, ele já era anticomunista por ser polonês, né, nesse sentido. E ele foi um dos nomes no século XX a ajudar, de alguma forma, a acabar o Império Soviético. Isso a gente pode colocar ele, o Reagan e a própria Margaret Thatcher na Inglaterra. Então foi natural a própria Igreja Católica se voltar também mais à direita. Embora sempre houve uma tradição à esquerda na Igreja Católica que foi associada à teologia da libertação. E aí qual foi o efeito da teologia da libertação na Igreja Católica? Foi o efeito de estagnar o crescimento da Igreja Católica e provocar um decréscimo da Igreja. Porque você imagina só, você vai na igreja, imagina você um brasileiro, meio que passando fome, uma miséria terrível. Aí você vai lá na igreja, o padre falando assim, reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária. Aí você vai visitar a igreja, a Assembleia de Deus ali do seu vizinho, e lá, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai transformar a sua vida, Deus abrir as portas. Vai abrir as portas. Vou ficar aqui. Esse Deus então, aqui, essa pregação aqui está mais... Está mais adequada à minha vida, né? Então, assim, essa polarização, agora me fugiu a palavra. Essa mistura de fé e política à esquerda provocou um decréscimo da Igreja Católica no Brasil. Essa é uma lição para a gente em relação... Porque o nosso problema é mais à direita nesse sentido. Quando o discurso do púlpito vira um discurso essencialmente político, a igreja cai. Tá? Sim. Então, eu conheci, já viajando aí pelo Brasil, experiências nesse sentido. Pessoas que disseram, olha, o meu pastor aqui se tornou tão fanático de questões políticas que ele só falava de política no púlpito, 30% da igreja foi embora. Então, assim, não é porque eram comunistas, tá? É porque eram pessoas que não aguentavam mais, não ouviam a palavra de Deus, estavam ouvindo apenas um discurso político. Né? E que me incomodaria também. Sim. Por mais que eu concordasse com o pastor, com a visão dele. É o que a gente falou antes, o púlpito não é lugar disso. Exatamente, não é esse espaço. Né? Uma das coisas que você menciona também é sobre a igreja, devido a essa polarização, a deixar de ser igreja e virar uma seita, e os lugares de comunhão virarem militância. Exato. Quais são as características de uma igreja que deixou de ser igreja e se tornou seita por conta de uma polarização? É bem interessante que Paulo, quando fala da lista de obras da carne, ele usa a palavra heresia. Né? Nas traduções mais clássicas, como Almeida, né? Traz heresia. Heresia ali não é o sentido de erro doutrinário, é o sentido de sectarismo. Eu transformar a igreja numa seita. Igreja, em essência, é um espaço de diversidade, porque a igreja é um espaço de comunhão. Então tem que ter gente diferente ali. Né? Seita é todo mundo pensando igual. Então essa é a diferença.
quando Paulo está reclamando ali em Corinto, que tinham dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, ele estava dizendo isso, vocês estão se reunindo em torno de uma figura, em torno de uma ideia, ou em torno de um estilo de vida, e estão resumindo o cristianismo a isso. Só que o cristianismo é Paulo, é Apolo e é Cristo. Então eu não posso me voltar a apenas um modelo, né? Esse é o problema. A igreja sempre vai ser um espaço de comunidade. Comunidade não é tribo. Tribo, que todo mundo pensa igual, que todo mundo respira a mesma ideia e respira o mesmo propósito. Né? A igreja, embora tenha um propósito, a igreja ela tem, digamos, meios diversos de alcançar esse propósito. Paulo fala que, quando ele vai falar dos dons espirituais, que há diversos ministérios, há diversos dons, há diversos modos de operação. Alguém pode ser usado por Deus na igreja para ser um mestre e uma outra pessoa para ser um auxiliar na administração, uma outra para ser da misericórdia. São pessoas completamente diferentes. Uma vai ser mais intelectualizada, a outra vai ser mais voltada para o social, o outro mais para a administração. Ou seja, são pessoas que vão se complementar na diferença. Sim. A tribo não, todo mundo vai ter que ser a mesma carinha, né? Então eu diria que é isso, assim, o tribalismo é a morte da igreja. E é bastante perigoso isso. Então, quando eu vejo que a igreja está se voltando apenas para uma militância política específica, ela está virando uma tribo, e não a igreja. Na igreja é um espaço para eu ter gente que vai divergir, inclusive politicamente. Porque a igreja é um espaço de reconciliação de pessoas diferentes. E eu vejo essa questão como algo difícil de ser aceito dentro das igrejas hoje, porque nós estamos falando sobre isso aqui, mas eu tenho uma posição mais direita do que esquerda. Sim. Mas se todos nós aqui. Se um cristão ele fala que é de esquerda dentro da igreja, ele é quase execrado. Exato. Nossa, coitado. Não é nem gente. Não é gente, né? Então isso também ainda que no meu interior eu entenda que um cristão ele deveria ter uma mente, na maioria dos aspectos, mais direita do que esquerda, porque a esquerda tem muita pauta que vai contra o cristianismo, mas é nosso irmão em Cristo e nós podemos trabalhar isso de uma maneira melhor. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é trabalhista, né? Trabalhista é uma vertente da esquerda. Sim. Mas assim, em pautas morais, ele é totalmente evangélico, né? Contra aborto, tudo isso. Mas em economia ele é muito à esquerda. Né? E aí eu falo para ele, eu já falei isso para ele, olha, quando o assunto é economia, eu discordo de você 1000%, não é nem 100%. Mas assim, a discordância que a gente tem é num ponto totalmente fora da palavra. Em que fora nesse seguinte sentido, a gente está debatendo qual é o melhor meio de crescer o país, de crescer o PIB. Ele tem um pensamento que eu julgo totalmente equivocado, ele deve achar a mesma coisa do meu, né? Mas é uma discordância que está tudo bem. Tá okay. Ele não é menos cristão por isso, e eu não sou menos cristão por isso. Então, assim, a gente tem que respeitar esse tipo de diferença. Sim, esses pontos, né? Podem divergir e continuar que amigos. São negociáveis, totalmente são negociáveis. Não envolve a doutrina da salvação, exato, a doutrina da graça. Exato. Né? Então... E nem está relativizando a revelação bíblica. Sim. Né? Porque a Bíblia não tem modelo econômico. Sim. A Bíblia não tem nem modelo social. Em que sentido? Como a sociedade deve se organizar. A Bíblia também não tem esse modelo. A gente, por ser crente, a gente às vezes acha que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Até uma frase que é muito equivocada que a gente usa às vezes. A Bíblia tem resposta para tudo. Não, a Bíblia não tem resposta para tudo. Porque não foi o propósito da Bíblia dar resposta para tudo. A Bíblia é o livro que vai revelar a história da salvação. Tudo que eu preciso saber sobre a salvação, sobre a história da graça de Deus, está na Bíblia. Agora, se eu preciso saber se a Ozempic funciona ou não, qual é o melhor modelo de trânsito de uma cidade, ou como que eu vou fazer o PIB crescer, não é para a Bíblia que eu vou. Tá? Então, tem que saber diferenciar. A Bíblia pode dar uns insights sobre algumas coisas que chegam perto, mas não é o assunto. Não é o assunto. É aquela coisa, vamos fazer a dieta de Daniel, não sei o quê. Jejum de Daniel. Jejum de Daniel.
porque esse é um modelo de dieta que funciona. Pelo amor de Deus, a Bíblia não foi escrita para isso. Esse é o melhor jejum, é o jejum que nos aproxima mais de Deus, é de Daniel, que nem foi na intenção de fazer um jejum, né? Eu nem falo isso, eu falo das pessoas que realmente seguem uma dieta para emagrecer. Entendi. Seguindo o modelo de Daniel 1. É que tem mesmo, verdade. Dieta santa. É uma dieta santa. Aí é bizarro, a pessoa está achando que o Daniel escreveu, o autor do livro de Daniel escreveu aquilo como se fosse uma receita para emagrecer. Não foi para isso. Lá em 2025 os irmãos vão estar obesos. Vou deixar escrito aqui já a receitinha. Pois é, nem tinha esse problema de obesidade, não. Eu tô precisando fazer essa dieta aí. É o problema de formação de Bíblia, né? As pessoas têm olhado a Bíblia de uma forma distorcida. Um outro ponto também que você trata no livro é sobre o fascínio dos evangélicos sobre as teorias conspiratórias. Sejam elas nos aspectos do fim dos tempos, seja nos aspectos sociais e nos aspectos políticos. Como você enxerga essa coisa tão danosa, né, para a igreja? Porque o cara já fala, nossa, você viu, o Lula vai acabar com as igrejas, ou vão proibir a gente de falar de Jesus. Então isso sempre tá no meio da igreja hoje em dia, né? Tem irmão meu da igreja que só me manda teoria da conspiração. Assim, gente, assim, cara, Tia do Zap. você tá vendo muito na atenção, cara. Dá uma diminuída aí. Eu falo isso no livro, né? É muito perigoso para a minha fé viver em torno do medo. A Bíblia diz, João fala, né? Que o amor lança fora todo medo. Então, assim, uma vida pautada no medo não é uma vida de fé, Sim. de confiança. É claro que há momentos da vida que a gente precisa do medo. O medo deixa a gente alerta. Ninguém vai andar à noite beirando uma cracolândia tranquilo, né? E ninguém vai entrar numa enchente tranquilo. Tudo isso, é claro, o medo vai nos ajudar a nos proteger. Mas se eu vivo em tensão o tempo todo, isso não é saudável nem para a mente, muito menos para a fé. Esse é um ponto. Outro ponto teoria conspiratória sempre houve no meio evangélico. Eu não ponho essa culpa na política dos últimos anos. Basta lembrar da maionese Hellmann's, É verdade. né? Da Coca-Cola investida, né? Aquelas coisas. Alguém vai lembrar que tinha um missionário brasileiro ainda vivo, com sotaque bem pesado, que ele tinha uns vídeos e falava da Disney, né? E aquela coisa toda, que tudo na Disney tinha um demônio, não sei o quê e tal. E a capeta em tudo. Tudo. Até na sombra do Rei Leão tinha um demônio ali, né? Então, isso sempre houve no meio evangélico, infelizmente. Eu só diria que isso deu uma piorada com a política, né? A política ainda intensificou isso. Agora, a minha questão foi até entender por que o evangélico é tão suscetível à teoria conspiratória, né? Tem algumas razões para isso. Como a gente acredita de maneira muito correta que existe demônios, então a gente acredita sabiamente que há processos na humanidade, que há algo por trás. Há uma influência. Há uma influência, exatamente, né? Então, nesse sentido, é natural que o cristão pense em influências por trás de processos que estão ocorrendo, né? Então, é um pensamento até natural, convencional. O problema disso é o seguinte, é que a gente tende a enxergar demônio naquilo que a gente não gosta. É sempre isso, tá? Sim. Naquilo que a gente gosta, a gente enxerga Deus. É um viés cognitivo, né? Esse é o meu problema. Então, alguém colocou na cabeça que o entretenimento de Hollywood é maléfico, devido a todo o seu histórico, seus problemas de pautas sexuais, tudo isso. Então, tudo que Hollywood produz, logo, deve ser algo demoníaco. E tudo que a indústria gospel produz é algo Tudo divino. Maravilhoso. Quando às vezes tem demônios ali e tem coisas boas sendo produzidas em Hollywood, né? Eu até brinco, tinha aquele seriado que hoje está na Disney, mas era do Demolidor. Sim. Os sermões do padre do Demolidor é melhor do que muito sermão por aí que a gente ouve. O pastor está pregando por aí. Eu até recomendo, veja os sermões do padre do Demolidor, realmente Que é uma série muito legal. Muito boa, muito boa. Ele é cristão, né? Ele é um cristão em conflito ali.
E aí você... então tem esse lado histórico da teoria conspiratória. Um outro problema é que o evangélico ele quer achar, aí pensando na escatologia, ele quer achar sinais do anticristo em tudo, né? Então ele é propenso a ficar buscando esses enigmas, e que é um erro. Jesus condenou isso várias vezes. Os discípulos estavam ali, vai ser nesse tempo que haverá o final dos tempos, ou a sua vinda, e Jesus, não cabe a vocês saber o tempo ou a estação. Sim. Essa coisa de ficar especulando quando vai ser, quando não vai ser, não é saudável. Jesus já condenou isso. Então essa mania também produz muita teoria conspiratória, né? E tem um outro fato que a gente herda da igreja americana, um mal muito grande, que é o anti-intelectualismo. Então, tudo que é da alta cultura, a gente atribui ao diabo, né? Então, a boa música, a boa literatura, o bom cinema, tudo é do cão. Então, é por isso que a gente também vai enxergar a teoria conspiratória em tudo isso, né? Eu acho que isso empobrece a nossa fé. É claro que tudo eu tenho que avaliar à luz da Bíblia. Sim. Mas quando eu vou fazer uma avaliação, e Paulo deixa isso bem claro, examinar tudo e retende o que é bom. Olha essa palavrinha de Paulo, retende o que é bom. Até no meio, às vezes, de coisas ruins, você vai achar coisas boas ali, sim, alguns bons insights, né? E a teoria conspiratória, ela só consegue enxergar o mal. Ela não consegue ver nada de bom. Outro problema da teoria conspiratória, além de ser um alimento constante do medo, é um alimento constante da paranoia. Então, a paranoia produz desconfiança. E a desconfiança constante produz cinismo. Então, eu não acredito mais em nada. Toda a intenção que eu vejo, se alguém vem falar comigo trazendo algo bom, eu já estou enxergando uma intenção maléfica naquela pessoa. Viver uma vida assim é infernal. Meu Deus, sabe? Viver uma vida que você está sempre desconfiado da intenção alheia, sempre alguém vai produzir algum mal contra mim e tal, né? E esse tipo de paranoia que vai levar o cara a se radicalizar politicamente. Porque se ele acha que a oposição vai destruir a vida dele, ele, num mecanismo de defesa, vai se radicalizar. E às vezes a oposição não vai fazer nada daquilo que ele está achando, né? Até por uma questão da estrutura do país. As coisas não funcionam, sim, assim, não é porque um governo ganhou que ele tem o poder absoluto. Que vai fazer o né? negócio virar de cabeça para baixo. Né? O país tem outras instituições, além do governo central, né, e tudo isso. As pessoas esquecem desses detalhes. Né? Então, assim, teoria conspiratória também, ela dá um sentido para a vida, né? Ela explica tudo. Por que está caindo tanto avião? Né? Aí você, em vez de dar o trabalho de ouvir um especialista explicando, olha, está caindo, na verdade é porque aumentou muito o número de aviões, então naturalmente, proporcionalmente vai aumentar o número de acidentes, mas matematicamente, aliás, no percentual, é o mais baixo da história, não sei o quê. Aí você vai ouvir uma explicação técnica, dá trabalho. Aí, alguém diz, joga no WhatsApp. Não, é o campo magnético. Inversão do campo magnético. Pronto, já explicou tudo. Cara. Acabou, tá resolvido. Dá sentido. Nem né? pensar direito. Então, essa é a graça, entre aspas, da teoria conspiratória. Ela dá sentido para tudo. Coisas fantasiosas, né? Música para os ouvidos da Exato. pessoa, né? É fácil, né? Agora, Gutierrez, você enxerga a igreja para os próximos anos pior ou melhor nesse sentido? Pergunta difícil, viu? Difícil. Tem uma frase de um físico, né, que é o ruim de prever o futuro é que até o passado é incerto. Né? Então, assim, é difícil, assim, a gente... Por um lado, olhando a história é muito de ciclos. Sim. Então, às vezes tem uns ciclos de radicalização que depois refluem. As pessoas, uma hora, se cansam também de tanta polarização e tal. Mas olhando a igreja norte-americana, eu diria que a gente ainda está no começo desse processo. Sim. Porque eu ponho 2010 como uma data-chave dessa virada de um nascimento de uma direita religiosa mais intensa e dessa radicalização política à direita e à esquerda no Brasil, né? Essa polarização mais intensa.
E como nos Estados Unidos isso se iniciou na década de 80, então eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para chegar num estágio que já chegou na sociedade americana. Porque os Estados Unidos hoje são mais polarizados do que o Brasil. Sim. Né? Assim, a gente está num nível de radicalização alto, porém, por exemplo, ainda não tivemos, com sucesso, já tivemos tentativas, mas ainda não tivemos os terroristas domésticos, né? Que é um cara que pega um avião, por exemplo, e joga num prédio do governo. Sabe? Isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 90. Um cara pega um avião pequeno e jogou num prédio do FBI, no Texas, se eu não me engano. Né? Esse tipo de coisa... Houve, sim, um sujeito que queria explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, mas não teve sucesso. Um outro que explodiu a si mesmo na frente do Congresso, né, mas com fogo de artifício. Matou só ele mesmo, assim, mas era um terrorista bem desastrado. Né? Terrorista mal preparado. Mal preparado. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente ainda não chegou naquele nível dos Estados Unidos de terrorismo mais bem planejado, e é um terrorismo feito por americanos contra americanos. Sabe? Sim. Então, acho que a gente ainda tem um campo para piorar antes de melhorar. Tem um espaço para piorar. Tem um espaço ainda para piorar nesse sentido. E muitas dessas pessoas são religiosas, né? São evangélicas, né? Porque mistura tudo isso, a radicalização política, a radicalização da fé daquela pessoa e tudo aí, a paranoia, o medo e tudo aquilo, né? Nos Estados Unidos tinha uma conspiração que políticos do Partido Democrata tinham uma rede de pizzaria que eles abusavam sexualmente de crianças naquela rede e ainda comiam fisicamente mesmo a carne daquelas crianças. E teve cara que foi lá com arma ou com fogo para queimar a pizzaria nos Estados Unidos, acreditando nessa conspiração, assim, coisas assim totalmente bizarras, sem pé nem cabeça e tal. Então a gente ainda tem um caminho a piorar, eu vejo. A gente tem uma mania como brasileiro de copiar toda a desgraça dos Estados Unidos, né? Aqui é o quintal dos Estados Unidos. As coisas boas a gente não copia. Exatamente. A riqueza, a prosperidade, a gente não copia, mas essas loucuras... Tragédias é com nós mesmo. Brincadeira. É com a gente mesmo. Agora eu vou fazer você a pergunta mais difícil. Não, o Gabriel mandou uma aqui, ó, tá dando risada lá. Chat ao vivo, velho. Não, tá dando risada. Mas... Você vai votar no Bolsonaro ou no Lula? A minha oração é que em 2026 esses dois nem apareçam na urna. Em nome de Jesus, que a gente possa... que Jesus volte. Realmente viver algo diferente. Diferente, o Brasil Exatamente. precisa passar essa... Precisa progredir. Progredir. No sentido, não no do progressismo ruim, né? Mas progredir realmente como nação. Avançar, né? Porque Lula e Bolsonaro, eles são duas pessoas bem parecidas. Em que sentido? São dois líderes populistas. Sim. Eles agregam muito amor e ódio. Assim, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, né? Exato. Então existe lulismo e antilulismo, existe bolsonarismo e antibolsonarismo. O Brasil precisa de políticos. O meu sonho é que o Brasil tenha políticos disputando que não despertem nenhuma paixão. Exato. Sabe? Que depois que a gente votar, a gente nem lembre deles. Que não virem ídolos, né? Exatamente. E nem anti-ídolos. Assim. Isso. A gente esqueça. Você tem tempo para uma última pergunta? Claro. O Gabriel mandou aqui uma... É quase Gênesis. Vou ler aqui. Não, calma aí, Gabriel. Nem tô me achando aqui. É o último. Não, mas é o último que você mandou 2 textos aqui. Então tá bom. Então beleza. Então vamos lá. Você usou o chat GPT aí, ó. Vamos lá. Ele sempre começa assim, chefe. Nesse assunto, eu lembrei que na Segunda Guerra Mundial, o pregador famoso Dr. Martin Lloyd Jones percebeu que a igreja estava se preocupando mais em combater o comunismo do que pregar o evangelho para eles. Citação dele no livro O Sermão do Monte. A fé cristã não consiste em anticomunismo e confio que nenhum de nós mostrará-se tão tolo e ignorante ao ponto de permitir que uma igreja ou qualquer outro interesse nos iluda e nos desvie de nossa verdadeira mensagem. Crentes que somos, deveríamos estar interessados pelas almas daqueles que abraçaram o comunismo, deveríamos estar interessados pela salvação deles exatamente da mesma maneira como nos interessamos a respeito de outras pessoas quaisquer. Mas, se ao menos por uma vez dermos a impressão
de que o cristianismo é anticomunismo, então estaremos fechando portas e impondo barreiras, virtualmente impedindo que os comunistas ouçam nossa mensagem de salvação evangélica. O que vimos, aí ele completa o Gabriel agora, o que vimos na polarização moderna, principalmente no Brasil, é que nos preocupamos em combater mais a esquerda e suas ideologias do que pregar o evangelho para eles. Cara, perfeito. Eu já tinha visto essa frase do Lloyd Jones, se eu tivesse lembrado, estava no livro. Ah, eu ia falar isso. Deveria estar no livro. Você tinha que ter feito o podcast antes de lançar o livro. Só que eu ia falar, dá tempo de revisar o arquivo Pois é, novamente? não, infelizmente Coloca já isso tá- aí, Gabriel. Já tá na gráfica. Aí, Poderia ser Gabriel, o Gabriel tá feliz, olha lá. poderia ser a epígrafe do livro. É maravilhosa essa frase. E é um ponto que eu já discuti também. Não sei se foi nesse livro ou no Quem Tem Medo dos Evangélicos. É exatamente isso. Assim, como que eu posso confundir a pessoa com a sua ideologia e odiar tanto a ideologia que eu posso odiar o objeto, a pessoa que reproduz essa ideologia? Como que eu vou chegar a evangelizar, amar Jesus? Quando Jesus fala amai uns aos outros, amai o próximo, ele não está falando amai só quem é de direita, amai só quem é de esquerda, né? É todo mundo. Sim. Assim. Às vezes eu vejo um cristão manifestando muito ódio, assim, desejando que fulano morra. Não, quando o Bolsonaro estava no hospital morrendo, quando o Lula estava morrendo, a nossa missão é orar por essas pessoas. Elas precisam de Cristo, elas precisam conhecer. Jesus também morreu por elas. Sim. Jesus morreu pelo Lula. Jesus morreu pelo Bolsonaro. Né? A gente não pode esquecer disso. E, acima de tudo, assim, puxa, tanta raiva, às vezes, que a gente tem por alguém ter uma opinião diferente da gente, que essa raiva vai produzir ressentimento. Porque o ressentimento precisa primeiro da raiva. E o ressentimento é um dos sentimentos mais perigosos que há na história. Sim. Foi o ressentimento contra os judeus, histórico na Alemanha, que produziu lá no final o nazismo. Foram teorias conspiratórias que a gente tem problemas na Alemanha de pobreza porque os judeus nos roubam, que eram só teorias conspiratórias que produziu o nazismo. Então a gente tem que cortar esses males pela raiz. Eu lembro que na Idade Média, quando teve a peste negra, os judeus eles sempre foram um povo muito limpo, né? Até pelas leis que havia no Antigo Testamento. E a peste negra pouco apanhou os judeus justamente pelo esse cuidado com a limpeza. Aí alguém colocou na cabeça, não, a peste negra é uma invenção dos judeus, por isso que eles não estão pegando. E foram lá e incendiaram e mataram os judeus. Então, é esse tipo de coisa que a gente deve tomar muito cuidado. Eu tenho que lembrar sempre por quem Jesus morreu, em que lado Jesus estaria nessa discussão, ou seja, na verdade, Jesus estaria fora dessa discussão. Né? Jesus quer amar todo mundo, não quer dizer que Jesus vai salvar todos, porque depende de uma resposta humana, mas, acima de tudo, eu tenho que pensar, puxa, como Jesus agiria ali diante dessa pessoa? Essa menina radical de cabelo vermelho, rosa, essa feminista radical, Jesus morreu por essa menina também. É verdade. Então, cara, é incrível essa quando frase. nós nos convertemos, a gente tende a esquecer de onde a gente veio. Exatamente. E essa frase, puxa, quero voltar e colocar Gabriel. ela. Mas peraí. Na revisão, você coloca. Eu ponho. Então, Gabriel, demos um jeito aqui, irmão. Lloyd Jones E olha que o Lloyd Jones era um cara muito firme naquilo que pensava. Né? Você nunca vai acusar ele de ser comunista, né? Mas era cristão acima de tudo. Sim. Ele coloca bem, não conhecia essa frase dele, ele coloca muito bem aqui. Sim. Gabriel, tá respondido? Gabriel. Gutierrez, quero te agradecer. Obrigado. Você é um cara fantástico, prazeroso conversar com você. Sabe, a maneira que você responde, puxa, isso deixa a gente muito... É muito satisfatório pra gente ver um cristão como você que consegue trazer uma questão tão difícil hoje de uma maneira muito clara para nós. Leve. É difícil mesmo, né? Mas alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. Fomos chamados para isso, né? Falar. Alguém tem que apanhar também. Se alguém vier falar mal de você, depois não fala mal do meu amigo Gutierrez. Me defendo. Sim, pode deixar. Obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Hugo. Gabriel também pelas perguntas. Deus abençoe. Meu amigo, que papo bom, hein? Meu Deus.
Eu merchando o livro sem ter o livro essa vez. Tá aparecendo para você a capa dele aí. Ficaria conversando com o Gutierrez aqui um tempão, Gutierrez. Olha só. Não, muito bom, muito bom. Meu conversar Deus. com vocês. Amigos, livro é lançamento. Tá aí na tela para você ver o livro. 10% de desconto. Igreja polarizada, como a guerra cultural ameaça destruir a nossa fé. Isso aí. 10% de desconto para você ficar inteirado ainda mais sobre esses assuntos. Acesse o QR Code aí, leva para casa também. Eu sempre indico, incentivo você a comprar também para o seu amigo e doar para que ele seja uma pessoa mais culta também. Então aproveita esse 10% de desconto aí e leva para casa. Beleza? Não seja um cristão anêmico. Seja um cristão que vive pela Bíblia, mas que pensa um pouco também fora da caixa, porque às vezes, né, as pessoas se limitam a não pensar. É importante a gente pensar. Ou pensar pela cabeça dos outros. E não ter a sua própria opinião, ou pensar à luz da Bíblia, mas olhando o que acontece na sociedade, porque é importante isso, né, Gutierrez? Só seguir o efeito manada, né? É. Isso é um pouco das redes sociais, tem Sim. produzido isso. Isso é o novo na história. Essa mania. O ser humano tem uma tendência natural a seguir efeito manada, mas com as redes sociais isso tem piorado, né? A gente precisa pensar, opa, deixa eu quebrar um pouco do consenso aqui, deixa eu pensar que alguma coisa está errada, né, nesse consenso, e isso é importante para o cristão. O cristão não é que ele é do contra, né? Mas é o cara que vai refletir à luz da Bíblia e ele vai ver que boa parte dos consensos que há no mundo tem algum probleminha ali com a palavra. Valeu, galera. Poxa, foi legal, não foi? Não te fez pensar? Então pensa, ouve de novo. Vai lá, se você não pode assistir, vai lá no Spotify, ouve lá também. Coloca aí quando você está na academia, reflita em tudo que a gente conversou aqui, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua fé e vai fazer você ter uma fé racional, uma fé que pensa, alguém que realmente pensa como precisa realmente ser pensado, como ser analisado, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Tchau, e até tchau. a próxima.